E vamos iniciando então mais um encontro para tratarmos de temas sobre negócios imobiliários, e hoje nós vamos falar sobre um guia essencial sobre multas em contratos imobiliários, né? Esse é o nosso tema. Vamos desenvolver, né, um guia orientativo, orientações que a gente tem para desenvolver a ideia das multas e compreendê-las de uma forma um pouco mais organizada. Que eu tenho visto que provocou esse tema? Na hora de revisar um contrato, né, ou mesmo na hora de nós criarmos um contrato, desenvolvermos um contrato, eu percebo que existem muitas dúvidas relacionadas ao que pode ser previsto, o que foi legalmente previsto, ou seja, que está coerente com o ordenamento jurídico, em termos de multas previstas no contrato, e aquilo que eventualmente ofende o ordenamento jurídico, né? Então, esse nosso guia essencial, ele pretende organizar melhor na nossa cabeça, né, como é que a gente lida com esse tipo de cláusula, seja quando nós estivermos do lado da pessoa que está sendo multada, vamos dizer assim, ou seja, do lado da pessoa que foi prejudicada e aí então precisa multar aquele que descumpriu as suas obrigações contratuais. Este então é o roteiro, a ideia do nosso desenvolvimento de hoje. Vamos falar então sobre cláusulas penais versus multas, entender o que é a cláusula penal, o que é a multa, qual é a conexão entre essas duas coisas, se há intercambiabilidade ou não, se elas estão conectadas entre si ou se são coisas distintas, os tipos de multas ou os tipos de cláusulas penais, se moratórias, se compensatórias, se punitivas. Então vamos também trabalhar sobre isso, e a ideia também é a gente verificar quais seriam os números, né, os percentuais que seriam adequados nas previsões contratuais para a fixação dessas punições, dessas multas. Então, vamos conversar bastante sobre isso, vamos organizar as coisas, botar nas caixinhas delas bem direitinho, e pretendemos com isso que a gente tenha uma clareza melhor para lidar com esse tipo de coisa na nossa prática cotidiana, né? Sejamos nós advogados ou mesmo pessoas que estão contratando, estão sendo submetidos a contratos e tem essa curiosidade, até onde eu posso ir. Será que eu posso negociar multas? Posso, evidentemente que sim, também isso, com uma melhor compreensão do que em que consistem essas multas, essas cláusulas penais, penso eu que a pessoa com conhecimento, com informação, ela tem melhores condições, inclusive, de fazer uma boa negociação, né, na hora de fixação dessas cláusulas que às vezes parecem um pouco antipáticas quando previstas no contrato, mas que são muito importantes quando dá alguma coisa errada. Dito isto, estimados amigos, vou iniciar aqui conversando com vocês a respeito de uma coisa que eu acho que não é muito clara está para as pessoas. Então, assim, vamos pensar o seguinte, em termos de multa e cláusula penal, né? Então, como é que eu organizo isso na minha cabeça? Olha, nos negócios imobiliários é da praxe, é muito mais comum que a gente utiliza o termo cláusula penal do que multa propriamente dito. Não que ambos os termos acabem não estando previstos em muitos dos contratos, de um jeito, ora chamando de outro. Eu, para organizar na minha cabeça, eu compartilho com vocês, para vocês também poderem ter essa mesma clareza, se acharem que assim é mais fácil ou melhor compreensível. Eu gosto de pensar que a cláusula penal ela é mais ampla, ela tem um significado mais amplo, tá? Então, cláusula penal poderia ser um capítulo do nosso contrato. Eu acho que ficaria bem se a gente adotasse esse tipo de estratégia. Então, um capítulo do nosso contrato seria a cláusula penal. E essa cláusula penal, por ser mais ampla, falando em juridiquês, a gente diria assim, se estivesse em sala de aula,
Cláusula penal lato sensu, ou seja, mais ampla, num significado mais amplo, ela pode comportar dois tipos de consequências jurídicas para o descumprimento de uma obrigação. Então, vamos começar com isso, né? Nós temos um contrato que prevê obrigações a construir, por exemplo, num negócio imobiliário. Então, isto é uma obrigação de construir. Para que uma parte desempenhe a sua obrigação de construir, existe uma outra obrigação que está prevista no contrato, que é a obrigação de pagar, né? Então, uma parte tem a obrigação de pagar, outra parte tem a obrigação de construir. Bacana, né? Então, nós temos dentro de um contrato uma organização de várias obrigações. Quando alguém descumpre a sua obrigação, cláusula penal, certo? A cláusula penal lato sensu, ou seja, a cláusula penal no sentido mais amplo, ela pode comportar dois significados: cláusula penal de mora ou a cláusula penal compensatória. Traduzindo, né? Então, nós podemos prever num mesmo contrato, dentro da cláusula penal, nós podemos prever ali vários tipos de multas. Uma multa moratória, uma multa compensatória. O uso da expressão cláusula penal é mais comum nos negócios imobiliários e o uso da expressão multa é mais comum nos negócios, nos contratos de consumo, tá? Ah, mas tem negócios imobiliários que são contratos de consumo, Rafael. Verdade. Compra do imóvel na planta é um negócio imobiliário e também é uma relação de consumo. Verdade. Correto. Mas quando a gente está falando só dos contratos de consumos mais comuns, prestação de serviço, de telefonia, seguro, etc., o normal é que a gente veja escrito mais frequência a multa. Essas expressões são intercambiáveis. O que eu uso para organizar na minha cabeça essas expressões é a consequência jurídica delas. Aliás, o fato que gera o uso delas, o que provoca a aplicação de uma cláusula penal ou a aplicação de uma multa, o que gera isso, e a natureza jurídica da consequência. Então, vamos lá. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Imaginemos que uma pessoa que contratou uma construtora, aliás, contratou com uma construtora para a construção do empreendimento, para receber a unidade 01, imaginemos que ela entrou em dificuldade econômica e não pagou a parcela do mês. O que aconteceu aqui? Um descumprimento de uma obrigação contratual e a gente chama de inadimplemento, certo? Então, ele entrou em inadimplemento. Existe um problema de inadimplência, que é muito comum, inclusive no ramo dos negócios imobiliários. É uma das coisas que as construtoras têm que prever e lidar com o percentual de inadimplência. Quando ele entra em inadimplemento, ele é cobrado pelo setor de cobrança da construtora e quando ele vai negociar para colocar em dia essa parcela, essa prestação, ele sofre uma atualização monetária, ok? Traz o dinheiro, então, o dinheiro que valia X naquele momento, naquele mês, no outro mês ele vale X mais 0,8, 0,7, dependendo da inflação. Então, é a reposição da inflação, tá? Então, vai ser corrigido monetariamente. Pode ser previsto juros remuneratórios, pode, alguns contratos prevêem, a maioria hoje em dia não está prevendo isso, mas dependendo da região também do país, mas em momento de construção não é comum, normalmente em momento de construção se aplique ou o INCC ou o CUB definido ali no contrato, e mais a multa pelo atraso, ou a cláusula penal pelo atraso. A cláusula penal estrito sensu, ou seja, a cláusula penal especificamente para atraso de pagamento, que é coerente, intercambiável, ou seja, ela tem coerência com uma multa, a gente diz que é a cláusula penal moratória ou a multa moratória. Então, se cláusula penal, em sentido amplo, pode se dividir em compensação e em mora,
Neste momento, nesse exemplo, eu estaria aplicando a cláusula penal moratória, ou seja, a multa moratória, né? Então, a expressão multa moratória é muito mais comum de ser utilizado. Então, não é frequente, eu praticamente quase nunca vejo o uso da expressão cláusula penal moratória. O que eu vejo em contratos é o uso da expressão multa moratória, certo? Daria para usar de outro jeito? Daria. Questão de estilo, não tem problema nenhum. Está previsto lá no Código Civil. Quem quiser acompanhando a aula junto com o Código Civil, você pode ir lá para o artigo 408 do Código Civil e vai ver que lá tem um capítulo inteirinho sobre cláusula penal. E ali no 409, ele fala que alguma cláusula especial ou simplesmente mora poderia ser estipulada a título de cláusula penal. Então, realmente, daria para usar a expressão cláusula penal moratória. Não é comum. Assim como, agora o exemplo 2, imaginemos que, por algum motivo, uma das partes deu ensejo ao rompimento, à resolução do contrato, que significa o rompimento do contrato. Vai ser desfeito o contrato. No jargão mais comum, as pessoas falam em rescisão do contrato. Então, para fins de entendimento, de comunicação, né, eu costumo usar o termo rescisão quando eu estou atendendo os clientes. Claro, quando eu estou escrevendo uma petição inicial, eu acabo sendo mais pressionado a usar o termo jurídico mais adequado, que seria a resolução do contrato. Mas, quando estou conversando com as pessoas, eu falo em rescisão. Então, vamos falar genericamente, né? Então, aconteceu por culpa de uma das partes, o contrato vai ter que ser rescindido. Quando isso acontece, é óbvio que isso gera prejuízos para a outra parte, que tinha a expectativa do contrato ser cumprido. Imagina que foi o consumidor que deu ensejo à rescisão, o que vai acontecer? O imóvel volta para o setor de vendas, volta para o estoque de vendas da construtora. Puxa vida, ela tinha por vendido já aquele produto, para ela é um problema. Vai ter comissão de corretagem tudo de novo, anúncio, negociação, contrato, toda aquela cadeia de custo. E sem dinheiro entrar, o estoque estando na mão da construtora ou da incorporadora, significa que ela não está recebendo nada e continua construindo. E pior, vai ter que devolver ainda o dinheiro que tinha sido parcialmente pago para esse. Então, o consumidor deu o ensejo, ele causou a rescisão nesse caso, falando de forma simplificada. Pois bem, nessa circunstância, é comum que esteja previsto uma cláusula penal compensatória. Esta cláusula penal compensatória normalmente é fixada em dias atuais, né, estamos em 2025, em 25%, certo? Então, o normal é uma cláusula penal compensatória de 25%, porque é o que está previsto lá na lei das incorporações como sendo o teto máximo. Pode estar previsto no contrato menos? Pode. Aí tem que consultar o contrato para verificar o que está previsto. Se não tiver previsto nada, Rafael, se não tiver previsto nada, é nada, certo? Então, beleza. A lei das incorporações, quando teve aquele ajuste em 2018 pela lei do distrato, ela regulou mais, ou seja, ela fechou o cerco em relação a esse tipo de previsão contratual. Veja que agora eu falei cláusula penal compensatória, né? E no contrato às vezes nem está escrito desse jeito, está escrito só cláusula penal. Porque na prática, é mais comum que a gente utilize o termo genérico multa para quem está em atraso, que na verdade é a multa moratória, né? E poderia ser cláusula penal moratória, mas não se usa muito, né? Então, normalmente eu uso para quem está em atraso a multa moratória. E quando há um prejuízo no desfazimento do contrato, que é o prejuízo maior, porque a obrigação principal não vai ser cumprida, é mais comum que eu use o termo cláusula penal. Mas também eu não vejo vir ela acompanhada da expressão cláusula penal compensatória, tá? Isso é uma explicação que a gente está trazendo, que é uma explicação doutrinária e prevista em lei. E para melhor entendimento, certo?
Pois bem, dito isso, eu acho que fica bem claro aqui que existe um intercâmbio entre essas expressões, multa ou cláusula penal, mas que dá para a gente entender melhor elas se a gente pensar no sentido amplo. Multa e cláusula penal de forma ampla, mas na prática, quando eu aplicar estrito sensu, eu vou estar aplicando ou a multa por mora ou a cláusula penal por compensatória. Daria para eu ter chamado de multa compensatória? Poderia também, tá? Mas né, não é comum. Então, eu gosto de usar o que está consagrado na praxe, porque grande parte do direito é comunicação. Então, quanto melhor nós nos comunicarmos, quanto melhor a gente transmitir o significado das coisas, seja num contrato, mesmo que seja uma pessoa muito. Eu gosto de ser muito técnico, Rafael, eu vou usar. Eu adotei o critério cláusula penal, vou usar só ele e vou identificar o tipo que eu estou aplicando. Não tem problema, pode fazer isso. Eu estou dizendo que a minha preferência é tentar utilizar a praxe do dia a dia dentro do respeito, claro, à técnica e às leis, né? Então eu vou sempre aperfeiçoar isso, mas eu vou procurar sempre fazer isso para que eu me comunique melhor, para que o contrato fique mais claro possível, para que as pessoas compreendam melhor possível o contrato. Ao mesmo tempo, eu também vejo que os contratos às vezes não são muito claros. Por quê? Porque às vezes eles preveem um tipo de multa num lugar e outro tipo no outro. E aí eu vejo que muitos advogados às vezes até criticam isso em revisionais de contrato, dizendo, porque a multa na cláusula tal é 2% e na cláusula tal foi 10%. Como isso? E trabalham nessa argumentação. Mas é que, via de regra, né, quando eu enxergo esses dois tipos de multa, por uma multa é a moratória e a outra multa é por o descumprimento de uma outra obrigação, que não seja apenas o atraso no pagamento. Então, a moratória é o atraso no pagamento. Então, quando não é simplesmente o atraso no pagamento, aí eu vou aplicar o outro tipo de multa, que é o de descumprimento de uma obrigação do contrato. Podem existir contratos, imagina que a gente recém estudou, há poucas aulas atrás, o build to suit, a gente estudou o contrato de devolução também, do aluguel por devolução. Então, a gente estudou esses tipos específicos de contrato, e aí fica mais coerente, mais claro para mim compreender, eu me conscientizo melhor, que eu poderia criar até mais tipos de multas, dependendo dos tipos de obrigações que forem sendo descumpridas. Imagina num build to suit lá, o cara não construiu tudo que se comprometeu a construir, está usando parcialmente a estrutura que tinha sido combinado. Então, poderia se criar cláusulas penais ou multas para descumprimentos parciais, legal, poderia, seria muito interessante fazer isso, seria adequado fazer isso, inclusive. A gente poderia, com esse tipo de previsão contratual, tornar até mais justa as cláusulas penais ou as multas que fossem assim desempenhadas, desenvolvidas para o contrato em específico. Bom, dito isso, amigos, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de multas, previsões que existem na legislação e a liberdade, que é uma liberdade tolerada, é uma liberdade limitada. Nós não temos liberdade absoluta na previsão dos tipos de multa. Então, como aqui nós estamos desenvolvendo o nosso guia, vamos pensar agora um pouquinho sobre isso. Veja que a lei, ela já dá um alerta para o advogado, para aquele que está desenvolvendo um contrato, que ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser coerente na hora de prever uma determinada multa. Tanto isso é verdade, colegas, que eu tenho dois tipos de limitação. Uma limitação que é uma limitação objetiva e uma outra limitação que é uma limitação subjetiva, né? A objetiva está no artigo 412 do Código Civil, que diz o seguinte, que a multa ela nunca pode exceder a obrigação principal, tá? Então, a multa ela nunca pode exceder o valor da obrigação principal, esta delimitação. Ok, então, temos aqui já um limitador objetivo, né? Mas quando é que isso pode acontecer, Rafael? Olha,
Tem negócios que são feitos, colegas, negócios imobiliários, que ele pode iniciar com a compra de um terreno que custa, né, R$ 1 milhão, mas graças à aquisição desse terreno, né, isso pode se transformar num negócio com um valor geral de vendas de R$ 10 milhões, né? Então, nem sempre o valor ali da obrigação principal, da compra e venda, ele é o valor do negócio em si, né? Então, às vezes, numa compra e venda de um terreno, por um valor, ele tem um potencial de gerar, né, um lucro, lucro seria um faturamento, né, 10 vezes superior a isso, certo? Então, sim, é possível e haja, então, cláusulas penais bastante elevadas. Só que a lei me limita uma cláusula penal pelo valor da obrigação principal. Tá? Então, primeiro ponto. Bacana. E a segunda limitação, que é a subjetiva, essa aqui que deve sempre nos alertar quando a gente desenvolver as cláusulas, é a limitação subjetiva do 413, que diz que o juiz pode sim exercer uma tarefa equitativa, ou seja, ele pode ajustar, reduzindo uma determinada penalidade. Então, se foi pesado muito a mão num determinado contrato, fixando uma cláusula penal desproporcional, muito elevada, eu sei, eu devo saber, eu devo me conscientizar que não adianta eu pegar e prever uma super cláusula penal, porque ela estará sujeita, eventualmente, se ela for muito elevada, a um juízo de equidade. Então, um juiz poderia reduzir a cláusula penal. Eu sei que para quem gosta de liberdade de contratar, autonomia dos contratos, e eu também gosto disso, né, segurança jurídica, que as pessoas tenham segurança jurídica, eu sei que essa é uma previsão bastante assustadora, mas a gente consegue mitigar ela, porque tu estar ao arbítrio de um juiz posterior ao contrato, quer dizer, uma coisa imponderável, imprevisível, que o juiz vai achar da minha cláusula penal. Posterior ao contrato, eu sei que isso pode soar bastante assustador, mas, ao mesmo tempo, pessoal, isso pode também nos alertar para que a gente faça um trabalho de desenvolvimento do valor da cláusula penal melhor explicado, mais justificado, ou, melhor dizendo, mais adequado para o contrato que a gente está desenvolvendo. Então, se eu estiver desenvolvendo, que nem eu falei agora, que vai gerar um valor geral de vendas muito elevado, eu posso explicar isso nos meus considerandos, e posso aumentar, então, significativamente a cláusula penal. Por quê? Porque este negócio está desencadeando outros negócios, que é a contratação de fornecedores que vão, por exemplo, empresas de engenharia que vão fazer projetos, empresas de arquitetura que vão verificar, vão viabilizar a regularização desse empreendimento. Então, quer dizer, vai disparar uma série de custos e gastos e despesas que são elevados. Então, existe um motivo, um contrato desse de aquisição de um imóvel tem que ser algo perene, né, para desenvolvimento de uma construção. Então, existe sim a possibilidade de tu firmar mais a mão numa cláusula penal, ou seja, com a justificativa adequada, você poderia ter uma cláusula penal bem mais pesada, ela seria do tipo compensatória. Moratória ou compensatória? Então, se não for cumprido o negócio da compra e venda desse imóvel, gerando esses prejuízos todos, né? Então, por exemplo, eu poderia até criar uma tabela de prazos, dependendo do negócio que você está desenvolvendo, pessoal. Imagina que nos primeiros 90 dias tu vai fazer o estudo de viabilidade urbanística. Então, se for rompido dentro desse período, imagina que o meu cliente me diga assim, eu vou gastar 100 mil de projetos para o estudo de viabilidade urbanística. Bom, então já sei que no mínimo 10%, se o imóvel, o terreno é de 1 milhão, no mínimo 10% é adequado, né, eu prever como uma cláusula penal compensatória, entenderam? Então eu vou prevendo dessa maneira. O que é interessante, eu queria abrir aqui uma explicação para vocês, por que as pessoas usam a técnica da cláusula penal
dentro dos contratos. Ela é utilizada, pessoal, porque tá um atalho. Como assim um atalho, Rafael? Não, é que se eu for, por exemplo, prejudicado num determinado contrato em que a outra parte descumpre a sua obrigação e eu sofro prejuízos, para que eu busque uma reparação, eu vou ter que desenvolver uma ação indenizatória. A ação indenizatória, ela exige uma produção de provas muito bem feitas, em recibos, notas fiscais, tudo coerente com aquilo que eu faria com o negócio imobiliário que eu desenvolveria. Imagina que eu comprei um terreno para fazer uma casa de moradia para minha família, e eu fiz esse estudo urbanístico e estou gastando com uma série de coisas. Agora imagina que tem algumas coisas que não estão fáceis de eu relacionar e demonstrar, como por exemplo, o tempo que eu perdi correndo atrás, entrevistando empresas, entrevistando fornecedores, negociando com os fornecedores. Quer dizer, imagina um monte de coisas que tem que são de difícil demonstração, mas que certamente me geram um custo, concordam comigo? Pois bem, a cláusula penal ela é um atalho para isso. Por quê? Porque eu crio antecipadamente um valor mínimo de indenização. Esta é a função principal de uma cláusula penal compensatória, como se eu estivesse criando um valor mínimo de indenização, e aí a vantagem dela, aí o atalho, e depende de prova. Então a cláusula penal, neste contexto desse negócio que eu exemplifiquei, a minha casa que eu estou construindo, e eu estou indo atrás dos estudos, e daqui a pouco a outra parte vai dizer, não quero mais vender, e rompe comigo, eu tendo feito uma série de investimentos e gastos, enquanto eu estou preparando financiamento. Então, imagina só, quando a pessoa, o adquirente, por exemplo, ele está nesta posição e ele está contratando, ele pode e deve, muito bem, estimar o que ele vai ter de prejuízos, ou seja, de investimento neste contexto. Então, imagina um terreno comprado por R$1 milhão e o meu cliente diz que vai gastar no mínimo 100. Aí a gente pode quantificar que mais 50 é dessa parte que não tem recibo, não tem nota, não tem nada. E eu vou e defino, então, que a cláusula penal para o rompimento do negócio será de 15% do valor do contrato. Então, R$150 mil. Com isso, eu garanto a reposição do que ele gastou, mais uma indenização pelo tempo dele perdido. Se eu não tiver feito isso, qual seria a outra alternativa, colegas? Perdas e danos. Então, eu vou ter que demonstrar. Aí, existe teoria para o tempo que a pessoa perde, o tempo de vida que a pessoa perde, é indenizável quando existem esses dissabores, essas dificuldades num determinado contrato? Sim, é indenizável. Só que eu jogo daí no colo de um juiz para ele avaliar, eu vou ter que criar critérios. Quanto vale o meu tempo? Será que o meu tempo, a minha hora de não lazer, ou a minha hora de não trabalho produtivo, né? Quanto é que ela vale? Como é que a gente arbitra isso? É possível fazer? É. Eu tenho vários critérios que eu uso quando é necessário para a gente fixar, então, uma indenização pelo desvio produtivo. Até a teoria do desvio produtivo é uma ótima teoria. Mas ela demanda dificuldades, tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar o meu imposto de renda do exercício anterior, dividir pelo número de horas que normalmente se trabalha no mês. Vamos pegar lá aquele critério trabalhista de dividir um mês em 220 horas. Então, eu divido o meu ano de 2024 pelo número de meses, 12, pelo número de horas, 220. Aí eu vejo quantas horas eu dediquei nesse projeto e descubro ali que eu tenho um determinado crédito de desvio produtivo. Dá para fazer isso? Dá, mas olha como é difícil. E eu vou ter que provar ainda, com e-mails, com WhatsApp, mais ou menos o tempo que eu dedicava, né, para desenvolvimento desse projeto. Viram só que cansativo? Só explicar para mim já foi cansativo ter que fazer toda essa explicação. Imagina você desenvolver isso num processo judicial.
é cansativo. E é difícil, o juiz vai ter que entender isso, concordar comigo e condenar a outra parte. Agora, olha o atalho da cláusula penal. Eu não precisei de nada disso. Os 50 mil aqueles do desvio produtivo, eu estimei. E se a outra parte não tem a intenção de descumprir o contrato, ela vai acabar concordando também, né? Porque, não, tranquilo, eu quero vender. Eu estou decidido a vender, né? Então não tem problema. Se eu não cumprir com a minha promessa de vender para o Rafael, eu aceito uma cláusula penal de 15%. Entenderam como é que é a lógica do negócio? E isso está muito bem relacionado, tá, na legislação. Eu já vou ler para vocês aqui um dispositivo que explica bem isso e fala das perdas e danos. Mas antes disso, eu só queria comentar com vocês o seguinte: diferentemente a cláusula, então a multa moratória, por exemplo, no Brasil, o que a gente vê mais sendo utilizado é a multa moratória de 2%. Por que a multa moratória de 2% é a mais utilizada? Porque ela é a prevista no artigo 52, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor. E o maior volume de contratos que existem no Brasil são contratos de consumo. E, que nem eu falei para vocês, a própria compra de um imóvel em planta é um contrato de consumo. Esta multa moratória, ela está expressamente disciplinada. É totalmente diferente do que eu acabei de falar, que é a cláusula penal compensatória. A multa moratória do CDC, ela limita a cobrança pelo atraso no pagamento a uma multa de 2%. Ah, mas dá para botar mais a correção monetária? Dá. Dá para botar juros de remuneratório? Dá. Então poderia ter juros remuneratório, atualização monetária e multa. Mas a multa é limitada a 2% nos contratos que são típicos de relação de consumo. As outras cláusulas desses contratos de consumo, que prevêem ali um 10% de multa, né? Ou outro tipo de multa, por exemplo, aqueles contratos de telefonia que tu te compromete a ficar 12 meses ou 24 meses com uma mesma companhia, esses contratos, por exemplo, eles prevêem ali uma multa mais pesada pela rescisão. Não tem nada a ver com a multa moratória, compreendem? É uma multa quebra do compromisso de você se manter com aquela empresa, né? E aí é uma multa normalmente bem pesada. Não me lembro agora quanto é que eles estão fazendo isso, mas é uma multa muito pesada. Por quê? Porque eles tinham supostamente te dado uma série de descontos e vantagens e produtos para que você pegue esse combo. Para você ter direito a esse combo, você tem que se comprometer a ficar 12 meses com eles. Então essa é outra, não tem nada a ver com a multa moratória. A multa moratória está prevista, então, e limitada no Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas da onde que vem, então, Rafael, essas de 10%, essas multas de 25%, essas multas de 50%, né? Essas outras estão relacionadas à compensação, à indenização. Bacana? Pois bem, agora eu vou ler para vocês aqui um dispositivo que às vezes a gente não está muito ligado nele, tá? O que eu estava explicando há pouco para vocês, que seria a característica de atalho da cláusula penal compensatória, aquela que convenciona um montante de descumprimento da obrigação. Diz assim o artigo 416 do Código Civil: para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Esse é o atalho. Não é necessário que o credor alegue prejuízo. Por quê? Porque quando você desenvolve a cláusula penal, você já estipulou um prejuízo que foi convencionado entre os dois. Os dois combinaram. Se o negócio não for feito por minha culpa, eu te pago 15%. Se não for feito por tua culpa, tu me paga os 15%. Foi convencionado, foi combinado, né? Então tá aqui o atalho. E no parágrafo único, tem aqui a informação que vai explicar para vocês por que de alguns contratos, parece um jargão que vem nos contratos, e aí vai ficar claro para todo mundo da onde vem o texto que consta em diversos contratos que você já assinou e nunca percebeu muito a importância dele. Diz assim o parágrafo único: ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir
indenização suplementar. Pausa. Não li todo o texto. Veja só. Se eu combinei com a outra parte, eu convencionei, olha, o meu prejuízo pelo teu descumprimento é de 15%, né? 150 mil no nosso exemplo. Mesmo que eu me dê conta que eu fui além, que eu gastei mais do que os 150, né? Eu não vou poder cobrar isso do meu oponente, porque eu convencionei, eu combinei com ele que o limite máximo seria aquele que nós convencionamos a título de cláusula penal. Então, é um atalho porque eu não preciso provar. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver prova suficiente para demonstrar que é mais do que a cláusula penal, eu abri mão, porque eu combinei que aquele era o valor que eu seria compensado pelo descumprimento contratual. Entendido? Pois bem, salvo se, e aí continua, né, o texto, assim, salvo se, aliás, de um outro jeito, mas eu vou explicar assim, salvo se for previsto nesta cláusula a possibilidade de se exigir uma indenização suplementar. Então, você não pode exigir nada além da cláusula penal se for combinado desse jeito, a não ser que esteja dito que você pode. Tem que estar previsto que você pode, inclusive, ultrapassar a cláusula penal. Se isso tiver escrito desta maneira, gol, aí você pode fazer. Se o tiver sido, continua o parágrafo único, tá? Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Aí volta para o colo do prejudicado, entenderam? Então, imaginemos que a cláusula penal constou assim, cláusula penal de 15% sem prejuízo de mais perdas e danos. Como é que eu devo ler? Essa é a previsão que eu falei para vocês, que normalmente está nos contratos, né, que às vezes a gente não interpreta direito. Então, se estiver lá previsto, cláusula penal de 15% sobre o valor do contrato, 150 mil, sem prejuízo de perdas e danos. O que significa? Que o mínimo a ser pago a título de indenização, o que é muito bom, porque não incide imposto de renda e indenização, tá? Então, o mínimo a ser pago a título de indenização é 150 mil. É como se fosse um copo que tu vai enchendo. Porém, se você tiver tido um prejuízo maior que 150 mil, a partir dos 150 mil, você vai ter que provar os prejuízos excedentes, né? Então, vamos dizer que eu tenha tido prejuízos da monta de 200 mil. O que vai acontecer? O meu pedido vai ter que ser de 200 mil reais, sendo 150 garantido pela cláusula penal, mais 50 que eu vou ter que demonstrar, né? Eu vou ter que demonstrar o gasto de 200. Então, eu vou querer os 150 mais 50 para alcançar a prova que eu tenho que eu gastei, na verdade, eu tive um prejuízo de 200 mil reais. Este é o real significado, colegas. Essa é a lógica da cláusula penal. Essa é o objetivo que está por trás desta previsão. Simplificar. E aí, veja que a nossa vida de advogado e de contratante fica muito mais facilitada. Por quê? Porque quando eu faço isso, de prever uma cláusula penal, e se eu acertei a cláusula penal, quando eu faço isso e quando eu acerto o valor da cláusula penal, eu posso simplesmente executar o contrato. Eu não preciso nem de ação de conhecimento. É que super vantagem. Olha como isso traz mais segurança jurídica para as partes. Ah, mas Rafael, outra parte pode pedir equidade? Pode pedir equidade. Nesse nosso exemplo, não vai ter, porque eu trouxe aqui para vocês uma série de exemplos aí de jurisprudência antes mesmo da lei da incorporação, por exemplo, ter fixado que a cláusula penal pode ser essa de natureza indenizatória, ela pode ser de até 25% em contratos normais de compra e venda de imóveis em planta, e pode chegar até 50% quando tiver patrimônio de afetação, um benefício para as construtoras que derem essa segurança, porque já compraram o terreno e afetaram para a obra.
Então, poderia chegar a cláusula penal até 50%. Então, aqui nesse caso, já está hoje em dia legislado. Mas antes de estar legislado, colegas, eu separei para vocês aqui, ó, algumas decisões, ó. Foi considerado razoável, tá, pelo Tribunal do Distrito Federal, uma pessoa que pedia para que fosse limitada a cláusula penal a 10% e tinha sido fixada em 15%. O que o Tribunal de Minas disse? Que 15% estava dentro da razoabilidade, né? Então, tudo certo. Depois o STJ também julgando, né? E também antes da previsão legislativa dizia que a jurisprudência considera razoável a fixação que tenha de cláusula penal arbitrada de 10% a 25%. Então, o STJ já estava considerando que entre 10% e 25% ele não ia intervir. Já teve também, né, decisões do STJ da época que mantiveram multas, cláusulas penais de 30%. Então, já teve. Então, veja que não é tão fácil assim também você buscar uma equidade, né? Então, esses foram os casos assim que eu para trazer de exemplos para vocês, que não foi tentada a equidade e não houve a redução, né? Na época, claro, quem ultrapassava esses 30% sofria a redução. Agora ficou 25%, que é a limite da lei, e 50% para caso de patrimônio de afetação, porque tem o patrimônio de afetação. Legal? Bacana. O que eu ia dizer para você sobre isso? Ah, sim, lembrei. Também é possível, pessoal, que em contratos que tenham obrigações que podem ser cumpridas parcialmente, não esse tudo ou nada, que nem eu estava exemplificando, tipo assim, ou construiu e entregou, ou não entregou. É um tudo ou nada. Aí tem a cláusula penal ali, conforme a gente previu. Mas é possível, colegas, que existam outros negócios imobiliários que sejam cumpridos em pedaços, né? Teve um pedaço que foi cumprido. Então, estava dando o exemplo do build to suit, né? Então, o cara construiu, mas não construiu tudo, etc e tal. Nesse tipo de situação, imaginemos que tenha sido prevista uma cláusula penal equivalente ao valor global do contrato. Então, o máximo, né? A gente já viu que o máximo é da obrigação principal. Imagina que tem uma obrigação, uma cláusula penal, cujo valor seja 10 anos de locação. Vamos dizer que 10 anos de locação fosse uma locação comercial cara, né, 10 milhões. Né? Então, ó, se for descumprido esse contrato, tem muito projeto, tem muito custo, tem muita coisa, a multa é 10 milhões, que é o valor total. Tá? Ah, mas, na verdade, foi cumprido 70% do contrato. O que é possível fazer? Se demonstrar os 70% do contrato cumprido para readequar esta cláusula. Então, isso é, sim, totalmente possível. E aí a cláusula fica limitada, então, a 3 milhões, não aos 10 milhões. Isso pode tanto acontecer pelo cumprimento parcial, quanto pode acontecer para aquelas obrigações que são cumpridas todo mês. Eu combinei uma obrigação lá com a outra parte, que ele ia fazer algo para mim, ou me disponibilizar algo, durante 12 meses. Ele disponibilizou 10 meses. Então, a cláusula penal deveria ser dividida por 12avos. Entenderam? Então, isso pode... Onde é que está a previsão disso? Aqui, ó, no 413 mesmo, diz assim: se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante for manifestamente excessivo, a penalidade pode ser reduzida equitativamente. Então, aqui, quando fala em parte, já traz para nós a oportunidade da gente pedir que o juiz observe de forma objetiva essa equidade. Sofreu o atraso da obra, é a outra cláusula penal do distrato, né? Então, com uma que ela tenha previsto lá, o 1% não é do adquirente, né? Com 1% seja R$1.000, R$500. Um abração. Tchau.